Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no texto que for lido. O texto da primeira carta do apóstolo São Pedro. É um texto muito bem. Os irmãos sabem que quando nós aceitamos Jesus, aceitar a Jesus na nossa linguagem evangélica, é tomar uma decisão de seguir a Cristo, de andar nos seus caminhos, de obedecer a sua palavra. Então, quando nós aceitamos Jesus, na nossa compreensão espiritual, nós somos transformados. Cumprimos aqui o que foi dito no encontro de Jesus com Nicodemos. Quem se lembra do que foi que Nicodemos conversou com Jesus? Quem lembra? É necessário nos nascer de novo. Então, na hora que nós aceitamos a Jesus, nós cumprimos com esse texto, nascemos de novo. E aí diz a Bíblia através do apóstolo São Paulo: se alguém está onde? Em Cristo, o que ele é? Nova criatura é. E aí o que aconteceu? As coisas velhas passaram e surgiu o quê? Tudo se fez novo. Vida nova, mudança total, mudança radical. Eu ontem estive presente num evento lá no Josué Buffet, o evento chamado Casados para Sempre. Um trabalho magnífico lá, muita bênção, muita gente. E eu ouvi o pastor Vicente, pastor da Igreja Evangélica Cristã, aqui da Abolição 4. Ele fez o cerimonial do casamento de um casal, ali que estava de uma maneira magnífica aí, apresentando-se ele agora como um membro da igreja, a sua esposa também. E o pastor disse o seguinte: olha, irmão, a família desse cidadão já vem sendo da igreja há muito tempo. E ele era, vamos dizer, um frequentador. Frequentava a igreja, aparecia na igreja, ia aos cultos na igreja. Mas disse aquele pastor, depois que ele ingressou para fazer o curso de Casados para Sempre, em toda a comunidade daquela região da Abolição 4, tem sido notado a diferença ou a mudança na vida desse rapaz. Era uma pessoa envolvida com drogas. Olha, irmão, não somente consumia, mas também fazia chegar a outros consumidores. E é lamentável isso, mas isso acontece com as pessoas. Mas o Evangelho alcançou essa vida. Então, essa é a beleza do Evangelho. Quando nós damos lugar, quando nós oportunizamos a Deus, aí há mudança. E aí, no versículo 5, diz assim: vós também como pedras vivas, sois, aqui diz a palavra, edificados. Edificado o quê? Casa espiritual. Cada crente era uma casa velha, abandonada, com as estruturas ruídas, com toda a situação a ponto de cair. Mas chegou a presença do Evangelho. O Evangelho entrou. Se der lugar, se der espaço, não é igreja, não é pastor, não é pregador A, B, C, D, não é igreja, não importa esse nome de fachada que tem à frente, não é nada disto. É o Evangelho.
O Evangelho se encarrega de fazer a mudança na vida. Ele faz a edificação. A casa começa a ser construída. Há a construção nessa verdadeira casa. Ele diz: vocês são edificados, casa espiritual, que mais? Sacerdócio. Não é apenas o sacerdote, sacerdócio santo, porque muda tudo, muda tudo. O que diz a Bíblia? O que mentia, o que vai acontecer com ele? Vai deixar de mentir. Você não pode ser crente mentiroso. Não tem mais espaço para mentira na sua vida. Ah, pastor, mas eu conheço um crente que mente. Você não conheceu um crente que nasceu de novo. Se ele nasceu de novo, ele muda a linguagem, muda aspecto físico, muda tudo. É o que diz o texto, é o que ele é, nova criatura. Há a mudança plena na vida. Se não mudou, se você conhece alguém que está na igreja, que está indo aos cultos e não mudou, o Evangelho ainda não entrou na vida dele. Na hora que o Evangelho entrar na vida, irmão Josué, aí tem mudança. Graças a Deus por isto. Isso é muito bom. Por quê? Sabe por quê? Nós somos edificados e passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus. Você já pensou? O camarada adúltero, mentiroso, roubador, sei lá, um elemento levado cheio de tantos adjetivos negativos. O Evangelho entrou na sua vida. Não vai mais beber. Agora ele adquiriu a força para não mais beber. Não tem mais pitu, não tem mais 51, não tem mais 60 e 10, não tem mais número que resolva a situação. Ele agora está satisfeito com a água da vida que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o diferencial, querido. Esse é o diferencial. Isso é muito importante. E passamos, como diz a Bíblia, passamos a ser um sacerdócio real, santo e agradável a Deus. E é muito importante. Mesma coisa, eu estou falando especificamente o homem, mas o Evangelho que aplica também a mulher. Não é para Deus não nos vê como espírita feminino. Nós, as mulheres, sendo do sexo feminino, elas não possuem espírita, elas possuem espírito. O que está nela também é espírito. Então, quando nós falamos espiritual, nós não falamos a questão de sexo, se é masculino, se é feminino. Nós falamos ao espírito, ao que está na sua vida. E é muito bom. São Paulo aos Coríntios, ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo, casa, o nosso corpo, esse envelope, na hora que nós aceitamos a Jesus, na hora que entregamos a nossa vida a Jesus, ele diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, agora não sois de vós mesmo. Não mais nos pertencemos, não mais não nos governamos. É o Espírito Santo de Deus que passa a governar a nossa vida. E aí, isso é quando há o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento da mudança total e plena. Agora, primeiro ponto, responsabilidade dessa edificação espiritual é pessoal. Eu não dou conta pela minha esposa, ela não dá conta por mim, eu não dou conta pelos meus filhos. Eu tenho o dever de, como pai, ensiná-los, admoestá-los, cobrá-los. Mas eles é que têm que fazer
a sua edificação pessoal. Então ninguém responde por ninguém. Cada um responde por si. Cada um, o juiz de si mesmo. Isso é que é muito importante. Olha, precisamos construir essa casa nova. E precisamos desenvolver, temos que desenvolver essa casa nova. Aí é muito. Sabe o que diz São Paulo novamente aos Filipenses? Aos Filipenses é a lição da escola dominical que estamos estudando. É a epístola aos Filipenses. No capítulo 2 e versículo 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como obedeceste na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Quero que a salvação opere na vida de cada um com temor e tremor. Temor e tremor. A salvação, que você levantou a mão, não é que alguém é salvo porque levante a mão. Todo mundo, se fosse assim, ia andar com a mão para cima. Não é essa, é apenas um motivo de identificação. Somente você levantou a sua mão, testemunhou de que queria nascer de novo, de que queria seguir os caminhos de Cristo, e agora você vai operando a salvação com tremor e temor. E aí vai essa responsabilidade. E diz assim, não somos mais, numa outra versão diz, desenvolvei a vossa salvação, progrida, avança. E eu gosto disso. Precisamos entender que cada um de nós não podemos, como diz a Bíblia, lá na carta também de São Paulo, aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: se você está em Cristo, buscai as coisas de onde? De cima. Buscai as coisas que são de cima. Nós agora não estamos preocupados com as coisas aqui da terra. Evidentemente que nós somos também humanos, carnais. E enquanto vivemos aqui, nós temos que ter cuidado com a nossa vida humana, física, material, evidentemente social, educacional. Tudo isso temos que cuidar, porque nós temos uma temporada passando aqui. Mas nós não podemos. Está aqui, vou ler exatamente o texto de Colossenses, para todos vocês entenderem capítulo 3. Como é que Colossenses diz? Filipenses, depois de Filipenses vem Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quem é que está lá em cima? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Busque isso. O fato de você vir aqui toda semana, de você ir à igreja, aí na congregação, no bairro que você congrega, dominicalmente, na terça-feira, na quarta-feira, alguns é na quinta-feira, não importa o seu culto da palavra, culto de doutrina, culto de orientação, que aí você vai, mas aí você vai estar voltado para as coisas que são de cima. Esse é o interesse. E o versículo 2 diz assim: pensai. Eu gosto dos dois verbos. Os dois verbos, eles são imperativos, são determinantes. Olha lá, buscai as coisas de cima. O 2 diz, pensai nas coisas que são de cima. E diz mais ainda, e não na esqueção da terra. Isso aqui, irmão, é uma mostra de que nós temos que valorizar a vida eterna. Temos que valorizar a vida espiritual. Esta é a razão de nós estar aqui toda semana, ouvir o pastor, ouvir a palavra, porque nós estamos cultivando a nossa fé. Esse aqui é uma árvore que precisa sempre ser aguado. Nós recebemos aqui, porque isso aqui fala de edificação. Nós precisamos ser edificados. É muito importante entendermos isto. Na segunda carta de São Pedro diz assim, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como o seu divino poder
nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Que maravilha! Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do presente século, do mundo em que vivemos, escapando, diz o texto, pelas concupiscências que há no mundo. Mas a graça de Deus nos alcançou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando que, renunciando à impiedade, vivamos o presente século sábio e piamente ao Senhor nosso Deus. É isso que nós temos que entender. Ainda gostaria de chamar você para essa expressão de Efésios. Efésios capítulo 2, é novamente o nosso querido irmão Paulo que fala para nós. Ele diz assim, meus irmãos: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Há um cântico que diz assim: se o Espírito do Senhor se move em mim, eu canto como Davi. Davi sentia a presença de Deus na vida dele. Por isso que não foi nós que somos da doutrina pentecostal, somos uma igreja de cunho pentecostal, a nossa crença é pentecostal. O que significa isso, pastor? Uma igreja que tem doutrina e crença pentecostal. Nós acreditamos nos dons do Espírito Santo que fora derramado no dia do Pentecostes. Ali diz que estava todos reunidos no mesmo lugar, como de repente um vento veemente e impetuoso veio e encheu todos os que estavam ali. E ele disse: começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Por isso que essa igreja, até certo aspecto, se constitui diferente. É uma igreja barulhenta, é uma igreja que tem vida. Aí você escuta um irmão dali e diz aleluia, o outro diz glória a Deus, o outro diz amém, o outro diz louvado seja o nome do Senhor. É exatamente esta inquietude, a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E onde a vida há movimento, ninguém consegue ficar parado. Ninguém, não há condição. Se a vida, aonde não tem movimento, é lá no cemitério, porque lá residem os mortos. Mas aonde tem vida, aí tem essa movimentação. Graças a Deus. E vou dizer isso, irmão: nunca perca a sua identidade, nem a sua característica de um crente pentecostal vivo, ativo. Não importa. Disseram com Pedro, disseram com o discípulo: estão bêbados. Mas o Espírito Santo deu a palavra na boca de Pedro e disse: esta hora da manhã, 9 horas da manhã, já estamos bêbados? Não, isso aqui é o que profetizou o profeta Joel. Está se cumprindo aqui o que dissera a profeta Joel, que daria o derramamento do Espírito Santo. Irmão, eu não posso entender determinadas coisas, mas com certeza a presença de Deus faz a diferença na vida de qualquer. Homens e mulheres simples, falando da cultura, não tem nem conhecimento. Falando de preparação acadêmica, não tem. É um homem, é uma mulher, é uma jovem simples. Não é analfabeta, porém simples no conhecimento, mas é uma pessoa da dependência do Espírito.
E quem depende do Espírito fica como se estivesse embriagado mesmo. Tem quantos irmãos que se jogam diante de Deus, grita, chora, glorifica. O que é que você está sentindo? Eu ouvi a semana passada um cidadão, um jornalista, entrevistando a um sociólogo, um elemento muito culto, um historiador muito conhecedor, para quem quer adquirir conhecimento, magnífico ouvir essa gente. Mas uma pessoa pobre de Deus, conhece a Bíblia e discerne historicamente, conhece os textos como história, como conhece o descobrimento do Brasil, a história dos índios e etc. Mas não tem a Bíblia como um livro espiritual que vem encher a sua alma, que vem confortar. Aqui tem um texto que eu me encanto com esse texto. Colossenses, novamente, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai. Outro texto, o imperativo. Não diz, vê se é possível, vê se dá certo. O texto amarra. Miranda, não é se for possível não. Se recebeste Cristo, diz andai. É determinante, é ativo, é vivo. Andai. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos andar no Espírito, porque só assim satisfaremos a vontade de Deus. Este é o diferencial. Graças a Deus. Aí segue, eu gosto dessa expressão. Diz assim: arraigados, é o versículo 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. A palavra aqui isso aqui é um adjetivo. Essa palavra arraigado, mas ele vem de um verbo transitivo. Arraigado, o verbo arraigar como edificar, todos os dois são verbos transitivos. E ele diz aqui, arraigados e edificados, nele confirmado. Vocês estão aqui porque estão arraigados. Arraigar significa estar seguro na raiz, estar seguro na base. Olha, nós estamos seguros, a nossa base é Cristo. Cristo é a pedra que os outros rejeitaram, mas Ele é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra firme dessa construção espiritual. Não temos para onde ir. Para onde ir? Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus, escute essa. Os discípulos de Jesus, minha senhora prefeita, os amigos de Jesus chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, o teu discurso está muito pesado. Teu discurso está forte demais. Não é? Está duro. Não foi? A gente disse, pastor, vá mais devagar. Né? Amanso para não espantar. Amanso para não espantar. Às vezes, na administração tem esses fatos. Tem esses fatos. Aí Jesus disse assim: vocês querem ir também? Então, estão te deixando. Querem vocês ir também? Como quem diz, vocês estão livres, pode irem. Mas aí o Espírito Santo deu resposta na boca de Pedro e disse: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Não temos para onde ir. Oh, maravilhoso Deus! Não temos para onde ir. Estamos amarrados, estamos arraigados, estamos assegurados. O nosso tronco, a nossa raiz, a nossa base de edificação está aqui.
a nossa construção, a nossa edificação está fortalecida no arraigamento, na edificação dessa construção espiritual. Isso é muito bom, muito bom. Essa pedra, diz ainda 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz ainda assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, que nós estamos fazendo aqui. Viemos nos edificar. O dia de sexta-feira, onde o pastor ministra uma palavra, uma doutrina, que trabalha o conhecimento da palavra para nós nos fortalecer. O fortalecimento, diz mais ainda, edificai uns aos outros, fazei com que, como pode ajudar o irmão. Aqui é a hora da gente ajudar, porque nós, meu irmão, você está pensando que é fácil ser crente? Quem foi que disse a você? Quem disse a você que é fácil ser crente, ensinou errado. Ser crente é coisa dura. O que diz Jesus? Aliás, diz a palavra, diz que só os valentes conseguem. Quem for frouxo, quem for medroso, não dá para ser crente não, meu amigo. Ser crente é coisa de gente, vamos dizer assim, vamos usar a expressão nordestina, vamos? Ser crente é coisa de macho. Vamos usar a expressão nordestina. Coisa de macho, meu amigo. Olha o camarada chegar com um pacote de droga, todo tipo. Não, já fui liberto. Aleluia. Camarada joga aí o que tem. Tem propaganda na televisão até de vender pneu de carro, mostrando uma mulher atrativa e bonita. O que tem de mulheres vendida na mídia para atrair, e você diz assim: não. Carro mostrando uma mulher atrativa e bonita. Eu tenho. Não, mas isso aqui, o camarada diz assim: isso aqui é um filé. Ele disse: eu vou ficar com a minha costelinha. Glória ao nome de Jesus. Vou ficar com a minha costelinha. Quem faz isso é quem tem convicção da fé na pessoa de Jesus. Mas o camarada diz: pastor, mas isto é bom demais, pastor. O ruim é porque é bom demais. Não pode ser demais. O ruim é por isso. Olha, eu sou cearense, lá da cidade de Sobral, e tinha época que o prefeito mandava, tinha uma onda de tanto cachorro na cidade, e tem os males que dá na cidade por causa dos cachorros, e aí ia matar muito cachorro, jogava veneno na rua. Como é que jogava o veneno? Botava o veneno dentro de um pedação de carne. Uma bola de veneno lá no pedação de carne. Quando o cachorro via, caía em cima. Tem gente que estão indo atrás da bola de carne, mas tem veneno dentro. Tem veneno dentro. Olha! Passavam com uma caçamba jogando os pedaços de carne e vinha outra caçamba atrás pegando os cachorros que caía morrendo. Então, gente, evangelho é edificação. Você pode ajudar o irmão, contribuir para a edificação. A Bíblia diz que o sábio vê o mal e corre para cima. O sábio vê o mal e foge. Foge. Aí a pessoa diz: mas pastor, isso é bom. O que é que a gente faz com uma coisa boa? A gente troca por uma melhor. Você pode ter oferecimento no sexo, na droga, na bebedeira, nas diversões, nos bacanais da vida. Você diz: é bom, mas nós não encontramos algo melhor. Então,
pode ficar com o seu bom, nós temos algo melhor. Tem um hino que diz: precioso para mim é Jesus. Aleluia! Ele é precioso, maravilhoso. Isto é gratificante sabermos disto. Mas eu vou concluir, porque nós vamos orar pela prefeita, já são 9h10. Não abusar de vocês, nós sabemos da nossa deficiência, nem todo mundo tem transporte. Se vocês perder, não é? Se vocês perder o trem das 9h, das 9h30, agora só às 11h30, aí fica ruim. Eu entendo isso, perfeito. Nós vamos orar pela senhora prefeita, para Deus abençoar. Mas eu queria dar uma informação e um agradecimento aqui, antes da prefeita falar. Quero dar uma informação aqui. Vocês se lembram que domingo, se eu não estou equivocado, eu pedi uma oração lá no Templo Central. Pedi oração, aquele problema que a deputada Sandra Rosado, ela colocou uma emenda para nos ajudar na construção do Centro de Dependentes Químicos. Lembram disso? Quem lembra disso? Pronto, eu pedi oração. E as nossas duas entidades que nós temos aqui ainda não têm o reconhecimento nacional. Nós, se Deus quiser, ainda esse ano faremos isto. Depois, foi solicitado se tinha em Natal. Procurei a direção da nossa igreja em Natal, o pastor Martim. Também a entidade de Natal não tem reconhecimento federal. E aí, como diz o francês, désolé. Je désolé. Ah, meu Deus, não tem condição. E eu pedi a oração de vocês para Deus não abrir uma porta. Porque o prazo que tinha era até hoje. Hoje, 30, terminava. Se não chegasse hoje, aí esquecesse que não tinha. E a gente, como nós precisamos de apoio, precisamos de ajuda. E lógico, isso me angustiou, reuni a minha diretoria, conversei, pedi oração. E ajuda. Usamos os instrumentos que poderia me afligir e desafligir. E aí me conformei. Ontem eu liguei à deputada e lamentei que não era possível. Mas, irmão, não é que a porta se abriu hoje, irmão. Glória ao nome de Jesus. A porta se abriu hoje, 10h da manhã. 10h da manhã. Aleluia, Deus é fiel. Deus é fiel. Amigos nossos lá de Natal, ele ligou para mim e tomou conhecimento da nossa necessidade, da nossa luta e do nosso interesse. E aí ele disse: eu tenho uma instituição que ela é um OCIP, ela é reconhecida pelo governo federal. E eu vou ceder. Fique tranquilo, nós vamos trabalhar com tranquilidade. Liguei para a deputada e ela pediu para ligar para o gabinete dela em Brasília. E hoje, em torno aí de meio-dia, a secretária dela lá, Mônica, ela ligou para mim: pronto, pastor, estou pronto para receber. Então passei lá o nome da entidade, o CNPJ, o endereço e tudo. E agora é orar. Agora é orar para que tudo se realize, que tudo se concretize. E no momento certo, nós vamos estar informando a vocês. E na hora de começar, vamos começar. Vontade de começar desde ontem eu estou. Mas tudo é na hora de Deus, não é? Então eu agradeço as orações e eu entendo isso mais uma vez. Ontem eu recebi um irmão. Isso já aconteceu 2 vezes. Eu sou um pastor que eu acredito em revelação de Deus. Eu acredito em profecia. Eu não ando atrás de profecia. Agora eu acredito em profecia. Eu acredito em dons que Deus usa, que Deus tem capacidades. Eu acredito em tudo isto. Não ando atrás disto. Meu ministério não é por meio disto. Mas ontem
Um irmão, ele não é nem daqui, ele é do estado de Alagoas. Nem daqui ele é do estado de Alagoas. Porque a gente fica assim, rapaz, esse camarada veio alegrar o pastor. A gente fica logo assim, mas nem daqui ele é, pastor Peixoto. Ele chegou e disse: irmão, eu não sei se o senhor está perto de receber alguma bênção, mas eu estou sentindo aqui onde eu estou sendo aqui rodeado por seres espirituais, e essas pessoas estão sobre a sua vida, e eu não sei o que é que o senhor tem que fazer, e a mensagem dele para lhe dizer é que tudo que o senhor tem em mente a fazer nessa cidade, comece a fazer logo. Glória ao nome de Jesus. Então eu estou agradecido a Deus, eu recebi com tranquilidade. Isso foi ontem, fiquei esperando isso acontecer. Exatamente antes de encerrar o meu dia, a porta se abriu. Glória a Deus. Esse Deus que nós servimos é fiel, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.